Relato 1. Tem coisa que a gente carrega para sempre e não é na carroceria do caminhão. Meu nome é Edivaldo Santos. Tenho 62 anos, quase 40 deles na estrada. Já rodei o Brasil inteiro, de Roraima ao Rio Grande do Sul, de madrugada, de dia, com chuva, com sol, carregado, vazio. Já vi acidente feio, já ajudei gente, já fui ajudado. Já passei por neblina que não deixava ver 3 metros à frente. Já dirigi com sono batendo forte. Já enfrentei tempestade que derrubava caminhão tombado na pista. Conheço cada tipo de perigo que essa profissão oferece. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Mas tem uma coisa que eu nunca mais esqueci e que eu evito contar, porque quando conto, as pessoas olham para mim de um jeito diferente. Aquele olhar de quem não acredita, ou pior, de quem acredita, mas tem medo de admitir. Já perdi amizade por causa dessa história. Já fui chamado de maluco, de mentiroso, de bêbado, mas eu sei o que vi. E sei que não estava sozinho naquela noite. Foi em novembro de 2003. Eu estava saindo de Governador Valadares, Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo. Carga de telhas cerâmicas, umas 12 toneladas, bem amarradas, distribuídas certinho para não desbalancear. Caminhão velho, um Mercedes 1013, ano 1986. Motor barulhento, mas confiável como uma mula de carga. Aquele caminhão tinha mais de 400 mil quilômetros rodados. E eu conhecia cada barulho dele, cada vibração, cada gemido nas subidas. Eu conhecia aquele trecho bem, a BR-381, até pegar a BR-262 em direção ao litoral. Estrada de serra, curva para todo lado. Subida e descida acentuada, mas nada que me assustasse. Eu já tinha feito aquela rota umas 50 vezes, talvez mais. Conhecia cada posto, cada restaurante, cada trecho perigoso. Sabia onde tinha radar, onde a polícia gostava de ficar, onde os caminhoneiros costumavam parar para dormir. Saí por volta das 11 da noite. Gosto de viajar nesse horário, porque o trânsito é menor, os fiscais também, e eu consigo render mais quilometragem sem ficar preso atrás de carro lento ou carreta sobrecarregada. Minha mulher, a Neuza, sempre reclamava, dizia que era perigoso, que eu devia sair de dia, que de noite tinha mais assalto, mais acidente, mais risco. Mas eu sempre fui teimoso. 40 anos de estrada e nunca tinha acontecido nada grave comigo. Eu me achava esperto, experiente demais para me meter em enrascada. E naquela noite eu estava tranquilo. Tinha comido bem antes de sair. Um prato feito com bife, arroz, feijão e batata frita num restaurante que eu frequentava. Tinha dormido à tarde umas 3 horas, estava descansado, disposto. O caminhão tinha sido revisado na semana anterior, óleo trocado, freios checados, pneus calibrados, tudo certo, tudo nos conformes. A primeira hora foi absolutamente normal. Rádio ligado numa estação de Governador Valadares, tocando sertanejo raiz, aqueles clássicos de Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Eu cantarolava baixinho, fumava meu cigarro derby vermelho, pensava na vida, no dinheiro que ia receber depois de entregar a carga, nas contas que tinha que pagar. Pensamento de caminhoneiro, sabe? Nada demais. O trânsito era fraco como esperado. Alguns carros espaçados, 2 ou 3 caminhões que eu ultrapassei ou que me ultrapassaram. Um ônibus de viagem passou rápido, levantando vento. O céu estava limpo, estrelado, lua cheia, iluminando a serra ao longe. Dava para ver o contorno das árvores, as silhuetas das montanhas recortadas contra o céu. Era bonito, na verdade, daqueles cenários que te fazem lembrar por que você escolheu essa vida, apesar de tudo. Depois de Ipatinga, uns 40 minutos de viagem, a estrada ficou mais vazia. Eu apaguei o rádio porque começou a chiar forte. Aquela interferência irritante que acontece quando você está longe da torre de transmissão. Tentei sintonizar outra estação,
mas só pegava chiado e uma rádio evangélica com péssima recepção. Desisti, desliguei tudo. Fiquei só eu, o ronco contínuo do motor diesel e o vento entrando pela janela que eu mantinha sempre entreaberta para não dar sono. Gosto desse silêncio da estrada. Me acalma. É um tipo de meditação, sabe? Você, a máquina e o asfalto. Sem ninguém enchendo o saco, sem patrão, sem trânsito nervoso de cidade. Só a liberdade da pista aberta. Mas naquela noite, o silêncio começou a pesar de um jeito diferente. Não sei explicar direito. Era como se o silêncio fosse ficando mais denso, mais presente, como se tivesse peso. Eu comecei a sentir uma leve pressão no peito. Nada muito forte, só um incômodo. Achei que podia ser a azia da comida ou o cansaço acumulado. Não dei muita bola. Foi perto da 1h30 da manhã que eu notei a primeira coisa realmente estranha. Eu estava subindo uma serra longa, daquelas subidas intermináveis que parecem não ter fim. Marcha reduzida, terceira, motor roncando alto com o esforço, velocidade baixa. E de repente, sem aviso nenhum, senti um cheiro forte dentro da cabine. Cheiro de terra molhada, mas daquele jeito intenso, penetrante, como se tivesse chovido muito por horas e horas e você tivesse com o nariz enfiado no chão encharcado. Só que não tinha chovido. O asfalto estava completamente seco, sem uma poça, sem uma mancha de umidade. O céu continuava limpo, estrelado, não tinha nem nuvem, e mesmo se tivesse chovido em algum lugar próximo, não fazia sentido o cheiro entrar assim na cabine, tão forte, tão presente. Abri mais a janela para ver se ventilava, pensei que pudesse ser algum problema no sistema de ventilação do caminhão, talvez alguma sujeira presa ali. Mas o cheiro não só continuou, como ficou mais forte ainda. E junto com ele veio aquela sensação de umidade no ar, sabe? Como se a própria atmosfera tivesse ficado molhada. Passei a mão no painel. Seco. Olhei para o para-brisa. Limpo, sem condensação. Mas o cheiro e a sensação persistiam. Continuei subindo devagar. O cheiro foi embora depois de uns 5, talvez 7 minutos. Sumiu de repente, do mesmo jeito que tinha chegado. Achei muito estranho, mas tentei racionalizar. Estrada tem dessas coisas, pensei. Vento traz cheiro de fazenda, de rio, de mata. Talvez tivesse passado por algum córrego, alguma área de plantação recém-irrigada. Sei lá, sempre tem explicação. Só que, no fundo, eu sabia que aquilo não era normal. Mais uns 15, 20 minutos depois, eu comecei a perceber outra coisa. Não tinha mais nenhum veículo na pista, nenhum mesmo, nem vindo na mão contrária, nem indo na minha direção. Só eu. Olhei no retrovisor lateral, depois no retrovisor interno. Escuridão total atrás de mim. Olhei para frente, só o cone de luz do meu farol cortando a noite. Mais nada. Pensei que era só coincidência, horário morto, todo mundo dormindo ou parado em algum posto. Mas continuei achando esquisito. Normalmente, sempre tem alguém, nem que seja um carro a cada 10, 15 minutos. Mas ali, nada, vazio absoluto. E foi aí que eu reparei na terceira coisa estranha, e essa me deixou realmente desconfortável. Os postes de iluminação pública da estrada, aqueles postes altos de mercúrio que tem em alguns trechos de rodovia, especialmente perto de cidades ou trechos considerados perigosos, estavam todos apagados. Todos. Um atrás do outro, quilômetros de postes, todos apagados. Não piscando como quando vai queimar, não com aquela luz fraca de poste velho. Simplesmente apagados, como se tivessem sido desligados de propósito. E a estrada ficou muito, muito escura. Mais escura do que deveria, mesmo sendo madrugada, mesmo tendo só a lua. Era uma escuridão quase sólida dos dois lados da pista, e só o meu farol, que de repente parecia fraco e insuficiente, tentando iluminar o caminho. Foi nesse momento que eu comecei a sentir um incômodo real no peito. Não era mais azia ou cansaço. Era inquietação, aquela sensação instintiva de que alguma coisa não está certa, de que você deveria estar alerta.
O mesmo tipo de sensação que você tem quando passa por um lugar ermo de noite e sente que tem alguém te observando. Reduzi a marcha sem precisar, só para ir mais devagar, ter mais controle. O caminhão roncou mais alto com a redução. E foi exatamente nesse momento que eu ouvi o som. Um barulho baixo, contínuo, vindo de fora da cabine. Parecia um zumbido mais grave, profundo. Não era agudo como zumbido de inseto ou motor elétrico. Era baixo, quase subsônico, vibrando no fundo do ouvido. E parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Do chão, do ar, das árvores, como se fosse um motor distante, mas não era motor. Tinha algo de orgânico naquele som, sei lá como explicar melhor. Parecia que vinha da terra, embaixo do asfalto, como se algo enorme tivesse acordado lá embaixo e tivesse começado a se mover. Parei o caminhão. Simplesmente parei. Não sei explicar por que tomei essa decisão. Algo dentro de mim mandou parar. Talvez curiosidade, talvez medo, talvez só a necessidade de entender o que diabo estava acontecendo. Puxei o freio de mão, deixei o motor ligado em neutro, peguei minha lanterna que ficava sempre no porta-luvas e desci. O ar lá fora estava gelado, muito mais frio do que deveria estar em novembro em Minas Gerais. Eu estava de blusa de manga comprida, mas senti o frio atravessar o tecido e entrar na pele. Um frio úmido, pesado, que parecia colar no corpo. Acendi a lanterna e olhei ao redor. A estrada estava completamente vazia. Asfalto limpo, sem nenhum carro abandonado, nenhum animal, nenhuma pessoa. As árvores dos dois lados da pista balançavam levemente com um vento que eu não conseguia sentir. E o silêncio era total. O zumbido tinha parado no momento em que desliguei o motor do caminhão. Ou talvez eu só não conseguisse ouvir por causa do ronco do motor. Mas agora, parado ali fora, não tinha som nenhum. Nem grilo, nem passarinho noturno, nem vento nas folhas. Nada. Só silêncio. Caminhei alguns metros à frente do caminhão, iluminando a pista com a lanterna. Não tinha nada de errado visível. Nenhum buraco, nenhum obstáculo, nenhum bicho morto. Tudo normal, aparentemente. Mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Fiquei ali parado, no meio da estrada, uns 2 ou 3 minutos, só escutando, só sentindo. E nada aconteceu. Absolutamente nada. Comecei a me sentir idiota. Edivaldo, você tá vendo coisa, tá cansado, volta pro caminhão e segue viagem. Voltei, guardei a lanterna, ajustei o retrovisor, soltei o freio de mão. Engrenei a primeira marcha e segui devagar, acelerando aos poucos até pegar velocidade de cruzeiro de novo. A estrada continuou vazia por mais alguns quilômetros. E foi nesse trecho que eu vi a primeira sombra. Ela cruzou a pista uns 50, 60 metros à frente do caminhão, da esquerda para a direita, rápida. Foi tão rápido que no primeiro momento eu pensei que tinha sido um veado ou uma capivara, algum animal grande fugindo da luz do farol. Mas quando repliquei a imagem na cabeça, percebi que não se movia como animal. Era vertical, ereta, como uma pessoa correndo, mas rápida demais para ser pessoa, e não fazia som de passada, de galho quebrando, de nada. Freiei um pouco instintivamente, acendi o farol alto para iluminar melhor. A pista estava completamente limpa. Nenhum bicho, nenhuma sombra, nada. Vazio. Respirei fundo, tentando me acalmar. Foi um bicho, Edivaldo, veado correndo, só isso. Mas meu coração estava acelerado. E eu sabia que não tinha sido um veado. Continuei dirigindo, agora mais tenso, mais atento, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada à frente. Mais uns 5, talvez 10 minutos. Outra sombra. Dessa vez do lado direito da pista, parada na beirada, logo depois de uma curva suave. Eu vi ela aparecer no limite do farol. Uma silhueta escura, parada, sem movimento. Reduzi a velocidade drasticamente, passando devagar ao lado daquela área. Virei a cabeça para olhar diretamente, não só pelo retrovisor. Não tinha nada ali. Nenhum poste, nenhuma árvore isolada,
Nenhuma placa de sinalização que pudesse projetar sombra. Nada. Mas eu tinha visto claramente. O suor começou a escorrer pelas minhas costas, frio, grudando a camisa na pele. Minhas mãos apertaram o volante com força. O que está acontecendo aqui? Falei alto para mim mesmo, como se ouvir minha própria voz pudesse trazer algum conforto. Não trouxe. Pensei seriamente em dar meia volta, voltar para o último posto que tinha passado, esperar amanhecer. Mas isso significaria perder o prazo de entrega, e eu não podia me dar ao luxo. Prazo perdido é dinheiro perdido, e eu tinha contas para pagar. Continuei. A estrada começou a descer, uma descida longa, com curva fechada no final. Eu conhecia muito bem aquela curva, já tinha passado ali dezenas de vezes. Era uma curva perigosa, tinha placa de velocidade recomendada, tinha marcas de frenagem no asfalto de caminhões que não tinham respeitado a sinalização. Reduzi bastante antes de entrar na curva, como sempre fazia. Segunda marcha, freio motor acionado, pé leve no freio. O caminhão gemeu com o peso da carga sendo controlado. E foi na saída da curva que aconteceu. Tinha alguma coisa parada no meio da pista. Eu vi de longe, assim que saí da curva, e a estrada ficou reta de novo. Uns 80, 100 metros à frente. Uma figura, alta, parada bem no meio da faixa de rolamento, exatamente onde minhas rodas passariam. Pisei no freio com força, não brutalmente porque tinha carga pesada atrás e podia tombar, mas com firmeza. O caminhão começou a reduzir, as telhas chacoalharam na carroceria fazendo barulho. Os freios gemeram. Reduzi marcha, segunda, primeira, até parar completamente a uns 25 metros daquela coisa. Fiquei ali, motor ligado, pé no freio, olhando. Não era uma pessoa, não era um animal. Não era nada que eu pudesse identificar ou nomear. Era uma forma, uma silhueta, preta, completamente preta, sem nenhum detalhe visível. Não refletia a luz do farol, não tinha textura, não tinha nada. Era como se fosse um buraco negro recortado na realidade, uma ausência de luz em forma humanoide. Alta, muito alta, uns 2,5 metros, talvez 3. Magra, estreita, com proporções levemente erradas. Os braços pareciam longos demais, as pernas finas demais para sustentar aquela altura. E ela não se mexia. Não balançava com vento, não respirava, não fazia nada. Só ficava ali, de pé, parada, no meio da minha frente. Fiquei com as 2 mãos no volante, tremendo. Tremendo de verdade, não é força de expressão. Meus braços tremiam, minhas pernas tremiam, meu queixo tremia. E eu não conseguia tirar os olhos daquela coisa. O motor do caminhão continuava roncando em marcha lenta, aquele ronco diesel constante e familiar que de repente parecia o único som real em um mundo que tinha ficado irreal. Não sei quanto tempo fiquei assim. Talvez 1 minuto, talvez 3. O tempo tinha ficado esquisito, elástico. E então, muito devagar, a coisa começou a se mover. Não andou, não deu passos. Simplesmente deslizou lateralmente, da esquerda para a direita, atravessando a pista. Sem mover as pernas, sem balançar o corpo, sem fazer som. Só deslizou, suave, constante, como se estivesse flutuando a alguns centímetros do chão. Atravessou completamente a pista e desapareceu no mato do lado direito. Sumiu na escuridão como se tivesse sido absorvida por ela. Levei uns bons 30 segundos até conseguir respirar direito de novo. Meu peito estava apertado, coração martelando, suor escorrendo pela testa. Fiquei parado ali, decidindo o que fazer. Parte de mim queria desligar tudo e ficar ali até amanhecer. Parte de mim queria dar ré e sair correndo, mas a parte racional, ou a parte teimosa, ou talvez só a parte que precisava daquele dinheiro da entrega, me fez engatar a primeira marcha de novo. Engrenei, soltei a embreagem devagar e o caminhão começou a andar. Passei pelo ponto exato onde aquela coisa tinha estado. Olhei para o lado direito enquanto passava, para o mato onde ela tinha entrado. Escuridão total, impenetrável, nada.
e segui. Pisei no acelerador. Ganhei velocidade, segunda marcha, terceira, quarta. Acelerei mais do que deveria numa estrada de serra à noite. Não me importei. Só queria distância. Distância daquele lugar, daquela curva, daquela coisa. Dirigi uns 25 minutos em completo desespero silencioso. Mãos agarradas no volante, olhos fixos na frente, recusando-me a olhar os retrovisores, só seguindo, só fugindo. Até que finalmente vi luzes à frente, luzes amarelas, familiares, acolhedoras. Um posto de gasolina. Entrei naquele posto como quem entra em santuário. Dirigi até uma das bombas, estacionei, desliguei o motor e fiquei ali sentado por uns 2 minutos, só recuperando o fôlego, limpando o suor do rosto com a manga da camisa. O frentista era um rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, com cara de quem tinha dormido pouco. Ele se aproximou da janela com aquele andar preguiçoso de quem trabalha de madrugada. "E aí, chefe, tá bem? Parece que viu um fantasma", ele disse, meio rindo, mas com um toque de preocupação genuína. Forcei um sorriso. "Tô bem, só cansado. Completa o tanque aí, por favor." Ele foi abastecer. Eu desci do caminhão, esticando as pernas, sentindo o chão firme embaixo dos pés. Fui até o banheiro do posto, entrei, tranquei a porta. Lavei o rosto várias vezes com água gelada. Olhei meu reflexo no espelho. Estava pálido, com olheiras fundas, aparência de quem tinha envelhecido 10 anos nas últimas horas. Respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar de verdade. Foi cansaço, alucinação. Você estava com sono e não percebeu. Foi só isso. Não tem outra explicação. Mas eu sabia que não tinha sido isso. Voltei para fora. O rapaz já tinha terminado de abastecer e estava encostado na bomba, fumando um cigarro. Fui até o caixa, paguei. E quando ia voltar para o caminhão, alguma coisa me fez perguntar. "Ei, rapaz, você trabalha aqui todo dia de noite?" "Trabalho. 3 vezes por semana, das 11 às 7 da manhã. Por quê?" Hesitei, mas precisava saber. "Você já viu alguma coisa estranha na estrada? Nesse trecho aqui?" A expressão dele mudou. O sorriso cansado sumiu. Ele me olhou com uma seriedade que não tinha antes. "O senhor viu também?" Ele perguntou baixo, olhando ao redor como se não quisesse que ninguém ouvisse. Meu sangue gelou. "Vi o quê?" Ele deu uma última tragada no cigarro e jogou a ponta no chão, pisando em cima. Então se aproximou mais, falando ainda mais baixo. "Tem gente que passa aqui de madrugada e fala que vê vulto na estrada. Sempre nesse trecho, descendo a serra, depois daquela curva fechada que tem a placa de 40, sempre entre 1h30 e 3 da manhã. Ninguém sabe o que é. Uns dizem que é alma de gente que morreu em acidente, outros falam que é coisa pior. Já teve caminhoneiro que bateu tentando desviar, já teve carro que capotou. A gente que trabalha aqui sabe. Mas não fala muito porque o pessoal acha que é lenda, que a gente está inventando." Fiquei calado, processando. Não era só eu. Outras pessoas tinham visto. Você já viu?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Não, nunca passei lá de madrugada. Mas tem colega meu que já. E tem cliente que chega aqui do jeito que o senhor chegou. Branco, tremendo, sem conseguir falar direito." "A gente já sabe." Agradeci com um aceno de cabeça. Não disse mais nada. Não precisava. Voltei para o caminhão, mas antes de subir na cabine, instintivamente olhei a lateral do caminhão e vi uma coisa que me fez tremer de novo. Na porta do motorista, na lataria, logo abaixo da janela, tinha uma marca, como se alguém tivesse passado a mão. Mas não era mão humana. Os dedos eram longos demais, finos demais, marcados na lataria. 5 dedos. Mas cada um com talvez 30, 40 centímetros de comprimento. E a marca estava afundada no metal, como se a lataria tivesse sido pressionada com muita força, mas sem amassar, sem quebrar, só moldada. Passei minha própria mão por cima da marca, comparando. Minha mão era ridiculamente pequena perto daquilo. E a marca estava gelada. Gelada de verdade, como se tivesse gelo embaixo. Subi no caminhão rápido, tranquei as portas, liguei o motor.
Saí daquele posto sem olhar para trás. Dirigi o resto da noite inteiro sem parar uma única vez. Mesmo quando a bexiga apertou, mesmo quando a sede apertou. Não parei. Só dirigi com os olhos fixos na frente, recusando-me a pensar, recusando-me a processar. Cheguei em Vitória quando o sol estava nascendo, iluminando o mar, as montanhas, trazendo cor de volta para o mundo. Descarreguei as telhas no depósito, peguei o comprovante de entrega, recebi meu pagamento e voltei para casa. Nunca mais falei sobre aquilo com ninguém durante anos. Minha mulher percebeu que alguma coisa tinha acontecido porque eu cheguei diferente, mais quieto, mais pensativo. Mas quando ela perguntou, eu disse que tinha sido viagem normal. Não podia contar. Ela ia achar que eu estava ficando louco, mas a marca ficou na porta do caminhão. Eu tentei lixar ela logo na primeira semana. Passei lixa grossa, desgastei a tinta, desgastei parte do metal, pintei por cima com tinta automotiva da mesma cor. Ficou bom, não dava para ver. Uma semana depois, a marca voltou. Exatamente igual, no mesmo lugar, com a mesma profundidade. Tentei de novo. Lixei mais fundo, mandei aplicar massa plástica, pintar em cabine profissional. R$ 200 gastos. 2 semanas depois, a marca voltou. Desisti. Vendi o caminhão 2 anos depois, em 2005. Não aguentava mais olhar para aquela marca todo dia. Toda vez que eu subia no caminhão, lá estava ela, lembrando. Comprei outro caminhão, mais novo, e tentei seguir em frente. E sabe o que é mais perturbador? Eu voltei naquela estrada várias vezes depois daquilo. Dezenas de vezes, talvez 100. De dia, de noite, em horários diferentes. Nunca mais aconteceu nada. Mas toda vez que eu passo por aquela curva específica, onde vi a coisa pela primeira vez, eu sinto. O ar fica pesado, denso. O cheiro de terra molhada volta, fraco, mas presente. E por um segundo, só um segundo, eu vejo uma sombra no canto do olho. Nunca olho diretamente. Só acelero e sigo. Hoje, com 62 anos e mais perto da aposentadoria do que do começo da carreira, eu aceito que tem coisas na estrada que a gente não vai entender. E talvez seja melhor assim. Talvez a gente não deva entender. Tem muito mistério entre um posto e outro. Muito silêncio que carrega coisas que a gente não vê de dia. E quando a noite cai, quando as luzes se apagam, quando você fica sozinho naquele asfalto infinito, você não está realmente sozinho. Sempre tem algo observando. Sempre tem algo esperando. Se você é caminhoneiro e já passou por algo parecido, deixa nos comentários. Não precisa dar detalhes se não quiser. Só diz que passou. Só para eu saber que não estou sozinho. Que não sou o único que carrega esse peso. Porque tem carga que a gente não descarrega nunca. Relato 2. Eu nunca acreditei em nada disso até aquela noite. Até você viver, você não acredita. E depois que vive, você queria não acreditar. Meu nome é Maria Batista. Tenho 46 anos. Nasci em Feira de Santana, Bahia. Me criei lá, casei nova. Fui casada com um caminhoneiro durante 15 anos, o Reinaldo. Homem bom, trabalhador, honesto. Ele morreu faz 8 anos, infarto fulminante, 52 anos de idade. Estava dirigindo, conseguiu parar o caminhão no acostamento antes de passar mal. Morreu sozinho, esperando socorro que demorou demais para chegar. Depois que ele se foi, eu fiquei perdida. Não tinha profissão formada, tinha trabalhado a vida toda em casa, cuidando da nossa filha, da casa. O caminhão era dele, mas estava quase quitado. E eu decidi assumir. Aprendi a dirigir, coisa que eu nunca tinha feito. Fiz autoescola, tirei carteira de carro, depois habilitação para caminhão. Foram 6 meses de aprendizado intenso, lágrimas, frustração, mas também descoberta. E descobri que eu gostava. Gostava da estrada, da liberdade, da sensação de controlar aquela máquina enorme. Era como se cada quilômetro rodado fosse uma homenagem ao Reinaldo, uma continuação do que ele tinha começado. Hoje, eu rodo sozinha. Faço São Paulo-Bahia, São Paulo-Goiás, essas rotas mais conhecidas e seguras.
Não sou de inventar moda, não pego carga arriscada, não viajo para lugar perigoso e nunca fui de acreditar em lenda de estrada. Quando os caminhoneiros contavam história de assombração nos postos, eu ria junto, mas no fundo achava tudo bobagem, invenção de gente cansada ou bêbada. Mas o que aconteceu comigo em julho de 2011 mudou tudo. Mudou como eu vejo a estrada, mudou como eu vejo o mundo. Eu estava voltando de Feira de Santana, Bahia, minha cidade natal, para São Paulo. Tinha ido visitar família, matar saudade e aproveitei para pegar uma carga de frutas na volta. Manga e acerola, umas 10 toneladas bem distribuídas. Caminhão Ford Cargo, 1517. Amarelo, ano 2008. Caminhão bom, que eu tinha comprado usado 2 anos antes e cuidava como se fosse bebê. Revisão em dia, pneus bons, tudo funcionando certinho. Saí de Feira de Santana por volta das 5 da tarde, num dia quente de julho, céu azul, sem nuvem. A ideia era rodar a noite toda, fazendo paradas curtas, só para abastecer, comer algo rápido, ir ao banheiro. Tinha calculado que chegaria em São Paulo por volta do meio-dia do dia seguinte, daria tempo de descarregar e ainda dormir um pouco antes de pegar outra carga. A primeira parte da viagem foi absolutamente tranquila e até agradável. A BR-116, apesar da fama de perigosa, estava com bom movimento, mas fluindo bem. Tempo seco, estrada boa, sem buracos significativos. Tinha bastante caminhão, várias carretas, alguns ônibus de viagem, carros de passeio. Eu me sentia segura. Sempre me sinto mais segura quando tem movimento. Mulher caminhoneira sozinha precisa tomar cuidado redobrado. Então, eu evito estrada vazia, horário muito morto. Prefiro ter gente por perto, mesmo que seja só para saber que tem testemunha caso algo aconteça. Por volta das 2 da manhã, depois de umas 9 horas de viagem, eu já tinha passado por Vitória da Conquista e estava entrando no trecho de serra. Decidi parar num posto grande que tem ali, conhecido pelos caminhoneiros, com restaurante 24 horas, banheiro limpo, segurança. Estacionei, desci, estiquei as pernas. Fui ao banheiro primeiro, depois ao restaurante. Pedi café com leite, pão na chapa com queijo, comida simples, mas que enche e dá energia. Sentei numa mesa perto da janela, olhando para o pátio, para o meu caminhão amarelo estacionado sob a luz forte dos refletores. Tinha uns 5, 6 caminhoneiros ali, comendo, conversando baixo, alguns sozinhos mexendo no celular. Ambiente tranquilo, normal. Terminei de comer, paguei, conversei rapidinho com o caixa, uma moça jovem que sempre estava ali quando eu passava. Quando ia saindo, um caminhoneiro mais velho, de uns 60 anos, me parou. Boa noite, moça. Desculpa incomodar. Você vai seguir para a serra? Vou sim, respondi. Ele fez uma cara preocupada. Toma cuidado, tá com neblina pesada lá em cima. Eu vim de lá agora há pouco. Visibilidade muito ruim. Se puder esperar amanhecer, melhor. Agradeci o aviso, mas disse que tinha prazo para cumprir. Ele balançou a cabeça, desejou boa sorte e eu fui embora. Voltei para o caminhão, fiz a checagem básica que sempre faço antes de voltar a dirigir. Pneus, espelhos, luzes, carga bem presa. Tudo ok. Subi, liguei o motor, esperei esquentar um pouco e saí. A neblina que o caminhoneiro tinha falado começou a aparecer uns 45 minutos depois. No começo era fina, só uns fiapos brancos passando pelo farol, nada demais. Mas conforme eu ia subindo a serra, ela foi ficando mais densa, mais presente. Em questão de 15 minutos, eu já estava dirigindo praticamente às cegas. Aquele tipo de neblina espessa, gelada, que gruda no para-brisa, que reflete o farol de volta para você. Liguei o limpador no automático, reduzi a velocidade drasticamente. De 70 por hora, fui para 60, 50, 40. O farol não adiantava muito. Só iluminava a própria neblina, criando uma parede branca à frente. Eu tinha que dirigir olhando para a linha da pista, aquela faixa branca do acostamento, usando ela como guia. Fiquei tensa, mas tentei manter a concentração. Mãos firmes no volante,
postura ereta, olhos atentos. Já tinha passado por neblina outras vezes, sabia que o segredo era a calma. Não acelera, não freia brusco, não toma decisão precipitada, só segue devagar, com atenção. O rádio estava ligado numa estação de Vitória da Conquista que eu tinha sintonizado, tocando música sertaneja, aquelas românticas de sofrência, mas começou a chiar. Chiado alto, irritante, cobrindo a música. Mudei de estação pensando que tinha perdido o sinal. Mas a próxima também estava chiando. E a próxima, e a próxima. Tentei AM. Chiado. FM. Chiado. Todas as estações, só chiado. Desisti, desliguei o rádio. Fiquei só com o som do motor, o ronco constante e familiar e o barulho repetitivo do limpador passando no vidro. Swish, swish, swish. A neblina ficou ainda mais densa. Eu mal conseguia ver 5 metros à frente. Era como dirigir dentro de uma nuvem, ou dentro de algodão. Tudo branco, tudo igual, sem referência de distância. Reduzi ainda mais a velocidade. 35 por hora. 30. Liguei o pisca-alerta, aquele piscamento laranja intermitente, para caso alguém viesse atrás, não bater em mim. E fiquei assim, dirigindo em câmera lenta, rezando baixinho para chegar logo no fim daquela serra, no fim daquela neblina. E foi nesse momento que eu comecei a perceber o vazio. Não tinha mais nenhum veículo na estrada, nem vindo, nem indo. A estrada tinha ficado completamente deserta. Achei esquisito, porque mesmo com neblina, sempre tem alguém. Sempre tem um caminhoneiro teimoso como eu, que decide seguir mesmo com tempo ruim. Mas não, só eu. A sensação de isolamento começou a pesar. Aquele sentimento de estar completamente sozinha no mundo, sem ninguém por perto, sem ajuda possível se algo acontecesse. Apertei mais as mãos no volante e tentei focar. A estrada começou a subir mais ainda, inclinação acentuada. Reduzi a marcha, segunda, o motor roncou mais alto com o esforço, e foi aí que comecei a sentir o cheiro. Cheiro de flor. Forte, doce, quase enjoativo, como perfume muito concentrado. Mas era cheiro de flor natural, não de perfume. Como se tivesse um campo inteiro de jasmim, de rosa, de lírio, tudo junto, ao redor do caminhão. Só que ali não tem campo de flores, só mata, serra, pedra. E mesmo que tivesse, não fazia sentido sentir cheiro de flor no meio de neblina fechada, dentro da cabine fechada do caminhão. Abri a janela um pouco para checar. O cheiro ficou intenso, quase insuportável. E junto com ele veio um frio. Não o frio natural da serra de noite. Era um frio diferente, mais profundo, que parecia entrar pelos ossos. Fechei a janela rápido, mas o cheiro continuou. Permaneceu dentro da cabine, forte, presente, quase físico. Meu coração começou a acelerar. As mãos começaram a suar. Calma, Maria. Deve ser alguma plantação perto, ou algum arbusto florido. Acontece. Mas eu não acreditava nas minhas próprias palavras. A neblina começou a se comportar de forma estranha. Em vez de ficar parada ou se mover lentamente com o vento, ela começou a ondular. Movimentos circulares, espiralados, como se tivesse vida própria. Como se estivesse dançando. Pisquei os olhos várias vezes. Tô cansada. É só cansaço. A neblina não tá se mexendo, é meu olho que tá cansado. Mas estava se mexendo. Eu via claramente. Formando quase formas. Contornos vagos de rostos, de mãos, de corpos que apareciam e desapareciam na névoa. Meu corpo inteiro começou a tremer. E então, uns 20 metros à frente, bem no centro da pista, a neblina se abriu, como cortina sendo puxada para os lados. E no espaço vazio que se formou, havia algo. Parecia uma criança, pequenininha, com a altura de talvez 1,20 m. Parada bem no meio da faixa, imóvel, de costas para mim. Pisei no freio instintivamente, não bruscamente porque eu tinha carga de frutas atrás e podia capotar, mas firme. O caminhão desacelerou, as frutas chacoalharam um pouco nas caixas
e parei completamente a uns 5, 6 metros da figura. Fiquei olhando, coração explodindo no peito, respiração ofegante. A figura não se mexia. Só ficava ali, paradinha, pequena, de costas para mim. Parecia usar algum tipo de roupa clara, talvez branca, mas era difícil ter certeza com a neblina ao redor. É uma criança, pensei. Meu Deus, tem uma criança perdida na estrada. Pensei em buzinar para chamar a atenção, mas tive medo de assustar. Pensei em acender o farol alto, mas também podia assustar. Pensei em descer para ajudar, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Fiquei paralisada, indecisa, só observando. E então, muito devagar, lentamente, a criança começou a virar a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Começou a girar, num ângulo que não era natural. 90 graus, 120, 150, até ficar completamente de frente para mim, mas com o corpo ainda de costas. Não tinha rosto. Onde deveria ter olhos, nariz, boca, tinha só branco ou vazio. Não sei explicar. Era como olhar para uma máscara lisa de porcelana, sem furos, sem traços, sem nada. Eu gritei alto, sem controle, e a criança sumiu. Desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado ali. A neblina se fechou de novo no ponto onde ela tinha estado, e não havia mais nada. Fiquei paralisada de terror, tremendo violentamente. Não conseguia soltar o volante, não conseguia mover as pernas, não conseguia fazer nada além de respirar rápido e sentir meu coração tentando sair do peito. Não sei quanto tempo fiquei assim. Talvez 1 minuto. Talvez 5. Perdi a noção. Até que ouvi a batida. Na porta do caminhão. Do meu lado. Do lado do motorista. 3 batidas. Lentas. Deliberadas. Com intervalo de uns 2 segundos entre cada uma. Tum, tum, tum. Gelei completamente. Meu corpo inteiro virou pedra. Virei a cabeça muito devagar em direção à janela, com medo do que ia ver. Olhei pelo vidro. Não tinha nada lá fora. Só neblina. Ninguém ao lado do caminhão. Respirei, tentando me acalmar. Foi galho de árvore, ou pedra jogada pelo vento, ou outra batida. Mas agora do outro lado. Do lado do carona. Tum, tum, tum. Mesmo ritmo. Mesma intensidade, mesma deliberação. Meu Deus, me ajuda. Senhor Jesus, me protege. Comecei a sussurrar, rezando sem parar, olhos fechados, apertados. Mais batidas. Agora na traseira do caminhão, na carroceria. Tum, tum, tum. E então na frente, no capô. Tum, tum, tum. E então no teto da cabine, bem em cima da minha cabeça. Tum, tum, tum. Alguém ou algo estava circundando o caminhão, batendo, anunciando presença. Abri os olhos, engrenei a marcha com mãos tremendo violentamente, pisei no acelerador. O caminhão deu um solavanco, quase morreu porque soltei a embreagem rápido demais. Mas pegou. Avançou para frente, acelerando, 2ª, 3ª marcha. A neblina se fechou ao redor como parede sólida, mas eu não diminuí. Só dirigi. Dirigindo quase às cegas, seguindo a intuição, seguindo a linha da pista quando conseguia ver, arriscando tudo. As batidas pararam. Dirigi assim, em pânico controlado, por mais uns 10, talvez 15 minutos. Até que, gradualmente, a neblina começou a clarear. Foi rareando, ficando menos densa, até que finalmente saí dela completamente. O ar ficou limpo de novo. A visibilidade voltou. Vi a estrada à frente, clara sob o céu estrelado, sem uma nuvem. Parei no acostamento assim que achei um ponto seguro. Puxei o freio de mão, desliguei o motor e larguei a cabeça no volante. E chorei. Chorei muito, soluçando sem controle, liberando todo o terror acumulado. Chorei de medo, de alívio, de confusão total sobre o que tinha acontecido. Fiquei ali chorando uns 15, 20 minutos, até não ter mais lágrimas. Quando me recompus um pouco, limpei o rosto com a manga da blusa, respirei fundo várias vezes, tentando recuperar alguma compostura. Olhei ao redor.
Estrada normal, silenciosa, vazia, mas não de forma ameaçadora. Apenas vazia porque era madrugada. Normal. Liguei o motor de novo, esperei uns minutos para me certificar de que estava bem para dirigir e segui viagem. O resto da noite foi absolutamente normal. Sem neblina, sem cheiro de flores, sem batidas, sem nada. Como se aquele trecho de serra tivesse sido um buraco em outra realidade e eu tivesse acabado de sair de volta para o mundo normal. Cheguei em São Paulo no horário previsto, 12:30 e pouco. Fui direto para o depósito, descarreguei as frutas, peguei o comprovante. E fui para casa. Não contei para ninguém. Nem para a família, nem para amigos. Quem ia acreditar? Iam achar que eu estava louca, estressada, inventando coisas. Guardei para mim. Mas 2 dias depois, quando levei o caminhão para lavar, aconteceu algo que me fez perceber que não tinha sido imaginação. O rapaz da lavagem, o Dinho, que sempre lavava meu caminhão, me chamou depois que terminou. Estava com uma cara estranha, incomodada. Dona Maria, a senhora viu isso aqui? Fui até onde ele estava, na parte de trás do caminhão. Ele apontou para a traseira da carroceria, na parte de baixo, perto das rodas. Tinha uma marca de mão, pequena, mão de criança. 5 dedos, palma, tudo marcado. Mas não era marca de sujeira, tinha sido marcado na própria lataria, pressionado, como se uma mão pequena tivesse apertado o metal com força suficiente para deformar levemente. Deve ser de alguma criança que encostou enquanto o caminhão estava parado em algum lugar, o Dinho disse, tentando explicar racionalmente. Mas eu sabia que não era. Toquei a marca. Estava gelada. Muito mais fria que o resto da lataria, mesmo o caminhão tendo sido lavado com água quente. E a forma era perfeita demais, nítida demais, como se tivesse sido feita naquele momento, naquele segundo. Não falei nada pro Dinho. Só agradeci, paguei e saí. Fiquei 3 dias sem trabalhar. Não conseguia. Só de pensar em voltar para a estrada, em pegar caminhão de novo, meu corpo inteiro tremia. Tive pesadelos todas as noites. Via a criança sem rosto, ouvia as batidas, mas eu precisava trabalhar. Era meu ganha-pão, minha sobrevivência. Não podia parar. Voltei, peguei outra carga, outra viagem. E fui. Continuo até hoje, 8 anos depois. Continuo dirigindo, continuo fazendo as mesmas rotas. Mas nunca, nunca mais passei por aquela serra de madrugada. Nunca. Se a viagem me leva por ali, eu paro num posto e espero amanhecer, mesmo que isso atrase a entrega, mesmo que eu perca dinheiro. Não volto ali de madrugada, não volto para neblina. E tem noites, quando eu estou dirigindo sozinha em trechos vazios, que eu ouço de novo. As batidas, suaves, distantes, mas presentes. Tum, tum, tum. Na porta, na carroceria, no teto. Mas eu não paro, não reajo. Só aperto o volante, fixo o olhar na frente e sigo. Porque parar é permitir. Parar é abrir porta. E tem porta que não deve ser aberta. A marca na carroceria continua lá. Tentei remover várias vezes, lixar, pintar, mas sempre volta. Como cicatriz que não fecha, como lembrança que não apaga. E eu carrego ela, carrego essa história. Carrego o conhecimento de que tem coisas na estrada, na neblina, no silêncio da madrugada, que a gente não entende, que talvez não devêssemos entender. Se você já passou por isso, se já sentiu, se já viu, comenta aqui embaixo. Não precisa de detalhes, só diz que passou, para eu saber que não tô sozinha, que não tô maluca. Porque solidão é pesada, mas solidão com medo é insuportável. E a estrada é longa demais para carregar medo sozinha. Relato 3. Eu sempre tento encontrar explicação lógica para tudo. Sempre. É como meu cérebro funciona. Meu nome é Jairo Nunes. Tenho 34 anos. Sou caminhoneiro há 12, desde os 22. Comecei logo que terminei o ensino médio porque não quis faculdade, não quis escritório, não quis vida presa. Queria estrada, movimento, liberdade. Meu pai era caminhoneiro, meu tio também, meu avô tinha sido. É de família, corre no sangue. Aprendi com eles.
Aprendi a dirigir, a cuidar de caminhão, a negociar frete, a sobreviver na estrada e aprendi também a não acreditar em historinha. Meu pai sempre dizia: Jairo, caminhoneiro que conta história de fantasma na estrada é caminhoneiro que bebe muito ou dorme pouco. Sempre tem explicação, sempre. E eu acreditava, sempre acreditei. Cansaço causa alucinação. Reflexo de luz causa ilusão de ótica. Bicho na pista pode parecer outra coisa no escuro. Sempre tem explicação lógica, racional, científica. Até setembro de 2017. Até aquela noite, eu estava fazendo a rota Curitiba-Florianópolis. Rota que eu já tinha feito umas 30, 40 vezes. Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto. Carga de eletrodomésticos, geladeiras e fogões de uma marca conhecida, umas 14 toneladas bem distribuídas e presas. Caminhão Volkswagen Constellation 17.190. Truck branco, ano 2015. Caminhão excelente, moderno, potente, com todos os itens de segurança, bem cuidado e revisado. Saí de Curitiba às 8 da noite de uma quinta-feira, depois de carregar durante a tarde toda. A ideia era dirigir a noite inteira e chegar em Florianópolis umas 6, 6:30 da manhã de sexta, descarregar cedo e ainda ter tempo de pegar carga de volta ou descansar. A primeira metade da viagem foi completamente normal e até entediante de tão rotineira. A BR-376 até Joinville estava com movimento moderado, tempo bom, céu limpo. Dirigi tranquilo, mantendo velocidade constante de 70 a 80 por hora, ouvindo rádio, pensando em nada específico. Parei num posto grande em Garuva, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, perto das 11:30 da noite. Abasteci, fui ao banheiro, jantei um filé à parmegiana com arroz, feijão e batata frita no restaurante. Comida boa, quente, com refrigerante gelado. Gastei uns 40 minutos ali, recuperando energia, checando mensagens no celular, respondendo à minha namorada que estava em casa me esperando voltar no fim de semana. Voltei para o caminhão, fiz a checagem de praxe. Pneus, amarração da carga, luzes, óleo, água, tudo perfeito. Liguei o motor, esperei uns minutinhos para ter certeza que estava tudo funcionando bem e saí de volta para a estrada. Eram quase meia-noite quando peguei a estrada de novo. O movimento tinha diminuído bastante. Menos carros, menos caminhões. Esperado para o horário. A estrada ficou mais escura também, menos iluminação pública, mais trechos só com luz natural da lua que estava quase cheia. Liguei o rádio numa estação de Joinville que eu costumava escutar. Programação noturna com notícias e música variada. Volume médio, só para ter companhia sonora. Uns 40, 45 minutos depois de sair do posto, o rádio começou a falhar. Perdeu o sinal, voltou, perdeu de novo, voltou chiando. Aquela interferência típica de quando você está perdendo o alcance da estação. Mudei para outra frequência. Mesma coisa. Tentei AM. Chiado. FM de novo. Chiado. Merda! Deve ser problema na antena, pensei. Tinha acabado de sair da revisão e já dando problema. Anotei mentalmente para checar no dia seguinte. Desliguei o rádio, irritado. Fiquei só com o som do motor diesel, aquele ronco constante e grave que vira quase imperceptível quando você dirige muito. A estrada começou a descer suavemente em direção ao litoral. Reduzi um pouco a velocidade porque eu sabia que mais à frente tinha serra de verdade, com descidas longas e curvas. Mantive uns 70 por hora, confortável. E foi aí que eu reparei no caminhão atrás de mim. Olhei no retrovisor lateral direito, depois no interno. Tinha um caminhão me seguindo a uns 100, 120 metros. Farol aceso, padrão, andando na mesma velocidade que eu. Não dei importância no início. Caminhoneiro segue outro caminhoneiro o tempo todo, especialmente de madrugada quando a estrada fica mais vazia. É até um certo conforto ter alguém por perto. Continuei dirigindo normalmente. Mas depois de uns 10 minutos, olhei de novo. Ele continuava lá.
Mesma distância, mesma velocidade, exatamente igual. Deve estar com cruise control na mesma velocidade que eu, pensei. Normal. Acelerei um pouquinho, subindo para 75. Esperei uns minutinhos. Olhei de novo. Ele acelerou também. Mesma distância. Achei levemente curioso, mas nada demais ainda. Reduzi para 65. Ele reduziu. Manteve distância. Estranhei. Por que ele não ultrapassa se está na mesma velocidade? Por que fica atrás? Decidi ignorar. Tinha gente estranha na estrada, gente tímida que tinha medo de ultrapassar, sei lá. Não era problema meu. Mais uns 5 minutos, olhei de novo quase que por compulsão. Ele continuava lá, fixo, como se tivesse grudado numa distância invisível. E foi aí que eu notei algo diferente no farol dele. Era muito forte, mais forte que farol normal de caminhão, quase branco puro, muito brilhante, quase ofuscante no retrovisor. E não tinha aquela oscilação normal que farol tem quando o caminhão balança na estrada. Esse era fixo, perfeitamente fixo, como se não fosse afetado por irregularidade do asfalto. Estranhei, mas tentei racionalizar. Deve ter colocado o farol de LED modificado, esses ilegais que o pessoal põe. Vai ser multado uma hora dessas. A estrada começou a curvar, curvas longas e suaves. Eu acompanhei mantendo velocidade, o caminhão seguindo o traçado natural da pista. Olhei no retrovisor de novo. O farol continuava lá, mas parecia mais perto agora, talvez uns 70, 80 metros. Acelerei de novo, incomodado. Subi para 80 por hora. Ele acompanhou. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Que porra é essa? Por que ele fica colado assim? Pensei em frear bruscamente para forçar ele a me ultrapassar, mas desisti da ideia. Podia causar acidente. E se fosse só um caminhoneiro inexperiente ou perdido que estava me seguindo? Não valia o risco. Continuei. Ele continuou, colado. Sempre mesma distância, farol forte queimando meu retrovisor. Comecei a suar. Não era calor. O ar-condicionado estava ligado, temperatura agradável. Era nervosismo. Alguma coisa não estava certa. A estrada ficou mais solitária ainda. Olhei para frente procurando outros veículos. Nenhum. Olhei para trás, só aquele farol branco. Mais alguns minutos se passaram. Talvez 5, talvez 10. Perdi noção porque estava concentrado demais nos retrovisores. A estrada começou a descer mais acentuadamente, serra de verdade agora. Liguei o freio motor, reduzi marcha para a terceira, começando a descida com cuidado. Olhei no retrovisor para ver se o caminhão atrás também estava reduzindo. Ele não estava mais lá. Sumiu. Simplesmente não tinha mais nada atrás de mim. A estrada atrás estava completamente vazia, escura, sem farol nenhum. Parei de respirar por um segundo. Olhei nos 2 retrovisores laterais, depois no interno. Nada. Vazio total. Que porra! Ele não tinha ultrapassado. Eu teria visto. Não tinha desvio nenhum, nenhuma saída, nenhuma estrada lateral. E eu não tinha ouvido barulho de freada, de acidente, de nada. Ele simplesmente desapareceu. Deve ter parado. Talvez problema mecânico. Ou precisou parar para mijar. Sei lá. Mas eu não estava convencido. Algo estava muito errado. Continuei descendo, agora mais tenso, mais atento. Mãos apertadas no volante, ombros rígidos. E então, uns 200 metros à frente, na descida, eu vi um farol, parado no meio da pista, aceso, forte, branco. Meu sangue gelou. Era o mesmo farol. Tinha certeza. Mesma intensidade, mesma cor, mesma presença. Mas como ele tinha chegado lá na frente? Como tinha me ultrapassado sem eu ver? Friei suavemente, reduzindo mais ainda. O caminhão foi desacelerando, gemendo levemente com o peso sendo controlado. Parei a uns 50, 60 metros do farol. Fiquei olhando, tentando entender. Não tinha caminhão. Só o farol. Suspenso no ar. A uns 2 metros do chão. Não fazia sentido nenhum. Não existia explicação lógica. Pensei que fosse alucinação. Tô muito cansado. Tô vendo coisa.
Não pode ser real. Pisquei os olhos várias vezes. Balancei a cabeça. Esfreguei os olhos. O farol continuava lá, suspenso, brilhando. E então, enquanto eu olhava, ele começou a se mover. Não para frente, não para trás, para cima. Subiu lentamente, flutuando, até ficar a uns 4, 5 metros de altura. E ficou ali, parado no ar, me iluminando. Meu cérebro travou. Não conseguia processar. Não tinha lógica, não tinha física, não tinha nada que fizesse sentido. E aí, de dentro da luz, começou a sair algo. Uma forma, escura. Contra a luz branca parecia completamente negra, grande, sem formato definido, como se fosse feita de fumaça, mas densa, sólida. Ela começou a descer em direção à pista, se materializando gradualmente, ficando mais presente, mais real. Eu entrei em pânico puro. Gritei alto, xingamento misturado com medo. Engrenei a marcha sem pensar direito. Primeira em vez de segunda, pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um solavanco violento, quase morreu, mas pegou. Avançou, acelerou direto em direção à luz. Passei por baixo dela, e quando passei, senti. O ar ficou gelado, não frio, gelado. Como entrar numa câmara frigorífica. Um frio instantâneo, penetrante, que cortou até o osso. E ouvi um som, grave, tão grave que mais senti que ouvi. Uma vibração profunda que passou através da cabine, através de mim. Como se algo tivesse atravessado o caminhão, atravessado meu corpo. Não olhei para trás. Não diminuí. Só dirigi. Aceleração total. Perigosa, descendo a serra muito mais rápido do que deveria, ultrapassando todos os limites de segurança. Não me importei. Só queria distância. Distância daquilo. Distância daquela coisa. Dirigi assim, em velocidade excessiva e perigosa, por uns 15, talvez 20 minutos, até que vi luzes de cidade à frente. Joinville, civilização, segurança. Entrei na cidade e procurei o primeiro posto que vi, grande, iluminado, com movimento. Entrei ali praticamente derrapando. Freiei bruscamente, parei. Desliguei o motor com mãos tremendo descontroladamente. Encostei a cabeça no volante, respirando rápido, coração disparado. Um frentista se aproximou da janela preocupado. Ei, chefe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Levantei a cabeça, tentei sorrir, tentei parecer normal. Tô bem, só quase bati num bicho na estrada. Me assustei, tô nervoso ainda. Ele acenou compreensivo. Quer que eu abasteça? Quero. Completa. Ele foi abastecer. Eu desci do caminhão com pernas bambas, joelhos fracos. Caminhei até o banheiro, entrei, tranquei a porta. Lavei o rosto com água gelada várias vezes. Olhei meu reflexo no espelho. Tava pálido, com olheiras, suando frio. Não foi real. Não pode ter sido real. Foi cansaço, alucinação, alguma coisa que comi, sei lá. Não foi real. Tentei me convencer. Não consegui. Voltei para fora. O frentista tinha terminado. Fui ao caixa, paguei. Comprei um café no termômetro, quente, forte. Tomei ali mesmo, sentindo a cafeína começar a fazer efeito. Quando ia voltar para o caminhão, decidi dar uma volta nele. Checagem completa. Ver se tinha algum dano, alguma coisa errada. Olhei pneus. Ok. Olhei lataria lateral. Ok. Olhei traseira. Ok. Quando cheguei na frente e olhei o teto da cabine, parei. Tinha marcas, 3 sulcos, paralelos, profundos. Como se algo tivesse agarrado, arranhado, pressionado com força. Subi no para-choque dianteiro para ver melhor. Os sulcos eram fundos, muito fundos. Tinham atravessado a pintura, chegado no metal. E eram longos, uns 40, 50 centímetros cada um. Passei a mão, estava frio. A lataria ao redor estava em temperatura normal, morna do motor. Mas as marcas estavam geladas. Desci e caminhei alguns passos para trás, olhando para o teto. Não tinha galho na estrada que pudesse fazer aquilo. Não tinha nada. Subi no caminhão devagar. Liguei o motor. Esperei alguns minutos, só respirando, só existindo. E segui viagem.
Cheguei em Florianópolis no horário previsto, início da manhã. Descarreguei os eletrodomésticos no depósito, peguei o comprovante, recebi confirmação de pagamento e voltei para Curitiba. Dirigi de dia, luz do sol, estrada cheia de movimento. Normal, seguro. Vida voltou ao normal nos dias seguintes. Peguei outras cargas, fiz outras viagens. Tentei esquecer, mas as marcas no teto não saíram. Continuam lá até hoje, 2 anos depois. Já tentei lixar, tentei pintar, tentei cobrir com adesivo. Nada funciona. As marcas sempre voltam, como se estivessem gravadas em algo mais profundo que metal. E eu, que sempre procurei lógica em tudo, que sempre tive explicação racional para tudo, não tenho explicação para isso. Já pesquisei. Muito. Fenômenos atmosféricos que causam luzes, balão meteorológico, raio globular, reflexo de satélite. Tudo que eu consegui achar cientificamente. Nada se encaixa. O que eu vi não era terreno, não era explicável. Não era nada que a ciência que eu conheço possa categorizar. E sabe o que é pior? Eu continuo fazendo aquela rota, Curitiba-Florianópolis, quase toda semana. É meu ganha-pão, minha rota mais rentável. E toda vez que eu passo por aquele trecho específico, aquela descida de serra depois de Joinville, eu sinto. O ar fica diferente, mais pesado, mais denso. O rádio começa a chiar. E às vezes, só às vezes, quando olho no retrovisor, vejo o farol de novo, distante, mas lá. E eu não paro, não reduzo. Só acelero. Acelero e fujo. Porque tem coisas que a lógica não alcança, tem coisas que a razão não explica. E talvez, só talvez, existam coisas que não devam ser explicadas. Talvez existam mistérios que devam permanecer mistérios. Fronteiras que não devem ser cruzadas, conhecimentos que são perigosos demais. E a estrada, essa estrada infinita que cruza o país, que conecta cidades, que leva carga e pessoas, essa estrada também guarda segredos. Segredos antigos, profundos, que só aparecem quando a noite cai, quando você está sozinho, quando as luzes se apagam. Se você já passou por algo assim, se já viu luzes que não deviam existir, se já sentiu presença que não pode ser explicada, comenta aqui embaixo. Não vou julgar, não vou duvidar. Só quero saber que não tô louco, que não sou o único que carrega essas marcas, essas cicatrizes invisíveis que nenhum mecânico pode consertar, porque a estrada é longa e a noite é escura. E tem coisas esperando lá fora, sempre esperando.